Olá, bem-vindos a mais essa nossa exploração. Hoje a gente vai mergulhar num conjunto bem intenso de textos antigos, o terceiro livro dos Salmos. Especificamente vamos dar uma olhada nos Salmos 73 a 89. É uma coleção, né? Poemas, orações, alguns atribuídos a Asaf, outros aos filhos de Corá, e também a sábios como Emã e Etã, os israelitas. Provavelmente gente ligada ao templo, músicos, conselheiros. E a nossa ideia aqui é explorar um pouco a paisagem emocional e teológica desses salmos. E olha, que paisagem! A gente vai encontrar uma honestidade, assim, quase brutal, sabe? Sobre a fé sendo abalada pela injustiça, lamentos bem profundos sobre desastres, o sentimento de abandono por Deus. Mas, por outro lado, também expressões de confiança, celebrações da justiça divina, um amor enorme pela presença de Deus e um apego muito forte às promessas, principalmente aquela aliança com Davi. Então, em vez de passar salmo por salmo, que são 17, né? A gente pensou em focar em alguns temas que ficam voltando. Vamos ver como esses textos lidam com a crise de fé, com o poder da memória no meio do sofrimento, a confiança na justiça de Deus, aquele desejo pela presença dele, e também a escuridão do desespero e a tensão, né, entre o que Deus prometeu e a realidade dura. Prontos? Vamos começar então com aquela crise clássica, quando parece que só os maus se dão bem. O Salmo 73, que é de Asaf, ele começa até que bem, afirmando Deus é bom para Israel, mas logo em seguida ele confessa, né, uma crise feia. Quase me desviei, tive inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos maus. Ele descreve como eles parecem viver numa boa, sabe, saudáveis, orgulhosos, até violentos. E enquanto isso, ele, tentando fazer o certo, só encontra sofrimento. Chega a pensar, foi em vão que eu conservei puro o coração. É uma dúvida que machuca. E essa honestidade é incrível, né? É o primeiro ponto forte. Ele não esconde a inveja, a dúvida, essa sensação de injustiça. Mas tem um ponto de virada ali que o próprio Salmo conta, que é quando entrei no santuário de Deus. É um momento, assim, de mudança de perspectiva total. Ali ele diz que entendeu o fim deles. O foco muda, sabe? Sai da prosperidade temporária dos maus e vai para o destino final deles, que ele descreve como uma destruição repentina, um terrível fim. Então a saída não foi negar que os maus prosperavam, mas colocar isso em outro contexto. Exatamente. E aí, em contraste com o fim deles, ele redescobre o valor da própria relação com Deus. Ele fala, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, és a minha força e a minha herança para sempre. A proximidade de Deus vira o bem supremo, né? Maior que qualquer sucesso aqui na Terra. A chave, então, parece que não é ter todas as respostas para o agora, para o porquê da injustiça agora, mas achar segurança na presença e na perspectiva eterna de Deus. É um movimento, tipo, de olhar para fora, para olhar para dentro, para a relação com Deus. Essa honestidade pessoal do 73 parece que se expande, né? Vira um lamento coletivo e bem pesado no Salmo 74, também de Asaf. A dor ali é da nação inteira. O templo, que era o lugar da presença de Deus, foi destruído, profanado pelos inimigos. A pergunta no início é de cortar o coração. Por que nos rejeitaste para sempre, ó Deus? Tem imagens muito fortes de violência, machado quebrando a arte do templo, fogo e aquele sentimento de abandono. Já não vemos os nossos sinais, não tem mais profeta, ninguém sabe até quando isso vai durar. Como que se lida com o silêncio divino assim, tão pesado? Então, aí entra uma ferramenta muito importante que a gente vai ver em outros salmos também, a memória ativa como um recurso da fé. Diante do caos que está acontecendo, o salmista de propósito volta a mente para os atos poderosos de Deus lá no passado. Ele lembra que Deus é o Rei eterno que dividiu o mar, que esmagou as forças do caos, que ele simboliza com aqueles monstros marinhos, tipo Leviatã, que estabeleceu a ordem na criação, o dia, a noite, as estações. É quase como se ele dissesse para Deus, lembra quem tu és. Tu já venceste o caos antes, age de novo agora. Quer dizer que lembrar não é só saudade, é um ato de fé.
e vira até argumento na oração. Precisamente. E a gente vê algo parecido no Salmo 77, outro de Asaf. Ele começa com uma angústia pessoal muito forte, bem parecida com a do 73. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. A minha alma não quer ser consolada. Ele fica se perguntando se Deus o rejeitou para sempre, se a promessa falhou, se Deus esqueceu de ter misericórdia. Mas aí ele toma uma decisão consciente. Vou recordar os feitos do Senhor. Sim, vou recordar as tuas maravilhas lá da antiguidade. Vou meditar em todas as suas obras. E aí ele começa a contar o Êxodo. De novo, né? A memória dos atos de salvação do passado de Deus é usada como uma âncora no meio da tempestade atual. Não que isso apague a dor, mas oferece um contraponto de esperança, baseado no caráter que Deus já mostrou ter. Forte, né? A confiança na justiça divina, mesmo quando parece que ela demora. O Salmo 75, também de Asaf, expressa isso bem diretamente. Sim, é um contraste bem interessante com os lamentos. O Salmo 75 começa com gratidão e aí traz a voz do próprio Deus. No tempo certo, eu julgarei com retidão. Tem uma advertência clara para os arrogantes e a afirmação de que subir ou descer na vida não vem de força humana, nem do Oriente, nem do Ocidente, mas Deus é o juiz, a um ele derruba, a outro ele exalta. Aquela imagem da taça do vinho da ira de Deus, que os maus vão ter que beber, simboliza a certeza do juízo, né? E essa confiança na justiça de Deus ganha uma dimensão social muito forte no Salmo 82, né? A cena ali é bem teatral. Muito. O Salmo 82 descreve Deus se levantando de uma assembleia divina, o conselho dos deuses. A interpretação mais comum é que se refere a juízes, governantes humanos, a quem Deus deu autoridade para fazer justiça na terra. Por isso que ele chama eles metaforicamente de deuses ou filhos do Altíssimo, indicando essa função que veio de Deus. Mas Deus confronta eles duramente. Até quando vocês vão julgar injustamente e tomar partido pelos maus? E a acusação vem seguida de uma ordem bem clara. Sim, defendam o pobre e o órfão, façam justiça ao aflito e ao necessitado, livrem o pobre e o necessitado, tirem eles das mãos dos maus. Deus acusa eles de ignorância e de estarem abalando os próprios fundamentos da sociedade com a injustiça deles. E aí vem a sentença. Apesar da posição alta, eu disse, vocês são deuses, vocês morrerão como homens e cairão como qualquer dos príncipes. É uma afirmação muito forte da responsabilidade que vem com o poder e da certeza do julgamento divino sobre a injustiça social. O Salmo termina com um apelo. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Dessa expectativa de justiça e ordem divina, a gente pode ir para um sentimento mais íntimo, talvez. Quase um desejo pela própria presença de Deus, que a gente vê tão bonito nos Salmos dos filhos de Corá. O Salmo 84 é um clássico disso. Ah, sim. O Salmo 84 é uma das expressões mais apaixonadas do amor pelo templo. Não pelo prédio em si, né? Mas como lugar onde a presença de Deus era sentida de um jeito especial. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e até desfalece pelos átrios do Senhor. Dá uma sensação de casa, sabe? De segurança, de plenitude que se encontra ali. Até os passarinhos encontram um ninho perto dos altares, ele diz. A felicidade é definida em termos de estar perto de Deus. Bem-aventurados os que moram na tua casa. E aquela frase famosa, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E essa centralidade de Sião, de Jerusalém como lugar da presença de Deus, ganhou uma dimensão até surpreendente no Salmo 87, também dos filhos de Corá. Muito surpreendente mesmo. O Salmo 87 exalta Sião como a cidade que Deus ama acima de todas as outras. Mas o que chama a mesma atenção é a visão universalista que ele traz. O salmista imagina Deus fazendo uma lista dos povos e ele menciona nações que eram tradicionalmente inimigas ou distantes, Egito, que ele chama de Raabe, Babilônia, Filístia, Tiro, Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. É como se Jerusalém se tornasse uma pátria espiritual para todas as nações que se voltam para Deus. Todas as minhas fontes estão em ti, diz o último verso. Aponta para Sião como fonte de vida e alegria para o mundo todo.
É uma visão de esperança inclusiva bem marcante. Que contraste, né? Essa visão de alegria, de casa para todos, com a escuridão quase total que a gente encontra no Salmo 88. Esse é atribuído a Emã, o Ezraíta, como a gente falou, provavelmente um sábio ou músico importante. É considerado por muitos o salmo mais sombrio de toda a coleção. E com toda a razão, é um lamento que quase não oferece nenhuma luzinha no fim do túnel, sabe? O salmista se sente afundado no sofrimento, perto da morte, a minha vida já se aproxima da morte, abandonado por Deus e pelos amigos, pusestes longe de mim os meus conhecidos. Ele clama dia e noite, mas só sente a ira de Deus pesando sobre ele. As perguntas são retóricas, cheias de desespero. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou vão se levantar os mortos para te louvar? Não tem aquela virada típica para o louvor ou para a confiança explícita que a gente vê em outros lamentos. Ele termina falando, as trevas são a minha única companhia. É, brutal. Qual o sentido de incluir algo tão desolador assim nas Escrituras? Olha, a inclusão do Salmo 88 é profundamente significativa. Primeiro porque valida a experiência humana de sofrimento extremo, sabe? Aquela sensação de abandono total, de orar e não sentir resposta. Mostra que essa escuridão profunda não está fora da fé, pelo contrário, ela pode e deve ser levada a Deus em oração, mesmo que seja um grito no escuro. Segundo, a própria persistência do salmista em clamar a Deus, apesar de não sentir nada além de ira e silêncio, é de um jeito meio paradoxal um ato de fé teimoso. Ele não se volta contra Deus, ele se volta para Deus com a dor dele. Isso ensina que a fé não exige que a gente sinta coisas positivas o tempo todo, mas que a gente continue engajado com Deus, mesmo nas profundezas. Essa tensão entre a experiência e a fé. Isso leva a gente direto para o último salmo desse livro, o Salmo 89, atribuído a Aitã, outro Ezraíta. Ele tem uma estrutura bem dramática, não é? Começa lá no alto e parece que termina num abismo. Exatamente. É um salmo fascinante por causa dessa estrutura dividida. A primeira parte ali, pelos versos 1 a 37, é uma celebração maravilhosa, longa, da fidelidade e do amor de Deus. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, Senhor, e do poder dele sobre o universo. O foco principal é a aliança eterna que Deus fez com Davi, prometendo um descendente sempre no trono, um reino que duraria, apoio divino sem falha. Deus chega a jurar que mesmo que os descendentes de Davi pecassem e fossem disciplinados, a fidelidade e a aliança dele não seriam quebradas. Não violarei a minha aliança, nem mudarei o que os meus lábios disseram. Jamais mentirei a Davi. As promessas são reafirmadas com muita força. Mas aí vem a virada, né? Sim. No verso 38, o tom muda de repente. Mas tu agora rejeitaste e aborreceste. Tu te indignaste contra o teu ungido. O salmista confronta Deus com a realidade do momento. O rei da linhagem de Davi está derrotado, humilhado, a coroa dele jogada no chão, as defesas do reino destruídas, os inimigos comemorando. A aliança que foi tão exaltada na primeira parte parece estar em ruínas. Fica uma tensão quase insuportável entre a promessa que Deus jurou e a catástrofe que eles estão vivendo. O salmo termina com perguntas angustiadas para Deus. Até quando, Senhor? Vais te esconder para sempre? Senhor, onde estão as tuas antigas misericórdias, que juraste a Davi pela tua fidelidade? Pede que Deus lembre da fragilidade humana, dos insultos sofridos. É um jeito bem ousado de falar com Deus, não? Extremamente ousado e, de novo, incrivelmente honesto. O salmista não resolve a tensão, ele apresenta ela diante de Deus com toda a força que tem. Ele se apega à promessa, mas confronta Deus com a realidade que parece contradizer essa promessa. Isso ensina muito sobre a natureza da fé bíblica, né? Não é fechar os olhos para as dificuldades, mas lutar com Deus a partir delas, segurando a promessa numa mão e a dor na outra. E perguntando, e agora, Senhor? É um exemplo poderoso de como lidar com essa dissonância cognitiva na fé. E apesar dessa tensão não resolvida no Salmo 89,
O terceiro livro dos Salmos termina com uma breve doxologia, um louvorzinho. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Quase como um ato de fé teimoso depois de toda essa luta. Uau! Que percurso intenso por essas emoções todas, esses dilemas. Vimos a luta com a injustiça, o lamento pela perda, o poder da memória para sustentar a esperança, a confiança na justiça futura de Deus, o desejo profundo pela presença dele, a validação da dor mais escura e essa tensão entre promessa e realidade. O que a gente tira disso tudo? Talvez a grande lição seja mesmo esse convite à honestidade radical com Deus. Eu penso que sim. Esses salmos nos dão permissão, na verdade, eles nos mostram como fazer para levar tudo diante de Deus. A dúvida que corrói por dentro, como no Salmo 73. A dor coletiva do 74. A busca por sentido no sofrimento do 77. E a indignação com a injustiça do 82. A escuridão do 88. A confusão entre promessa e realidade do 89. A fé madura que a gente vê surgindo aqui não é a ausência de luta, mas a persistência em lutar na presença de Deus. É a recusa em abandonar o diálogo, mesmo quando ele é doloroso ou confuso. E a ferramenta da memória parece ser chave nessa luta, né? Lembrar quem Deus é e o que ele já fez. Sem dúvida. Em vários momentos de crise, a virada acontece quando o salmista escolhe lembrar e meditar nos atos passados de Deus. Isso não muda magicamente a situação de fora, mas fortalece a pessoa por dentro e reorienta a perspectiva. Mostra que a fé também se alimenta pela nossa disciplina de ficar recordando a fidelidade de Deus. Isso deixa a gente com uma reflexão importante. Nós hoje talvez não enfrentemos exatamente a destruição de um templo, a queda de uma monarquia, mas todo mundo enfrenta suas próprias crises, né? Dúvidas, momentos de escuridão, situações onde as promessas de Deus parecem tão distantes. Como é que a gente pode, se inspirando nesses salmistas, cultivar essa memória ativa da fidelidade de Deus na nossa própria caminhada, para que ela nos sustente quando a realidade presente estiver difícil? Fica aí a reflexão.